No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre as eleições de 2024, período que se aproxima, né? A campanha está chegando e é importante que o trabalhador e a trabalhadora fiquem atentos e atentas ao que se configura como assédio eleitoral no trabalho. Lembra que em 2022 aconteceu muito desse tipo de situação? Trabalhadores e trabalhadoras coagidos a votarem em candidatos escolhidos pelos patrões? Pois é, isso é crime e o Jornal da CUT fala sobre isso agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT começa agora, mas para contextualizar nosso assunto de hoje, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, rejeitou um recurso protocolado pelo empresário Luciano Hang e sua rede de lojas, a Havan, contra a condenação ao pagamento de 85 milhões de reais por assédio eleitoral durante a campanha para a presidência da República de 2018, que resultou na vitória de Jair Bolsonaro, candidato apoiado por Hang naquela época contra Fernando Haddad, do PT. A sentença da indenização milionária por danos morais foi dada pelo juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, em Santa Catarina, em fevereiro deste ano, depois de trabalhadoras e trabalhadores da rede deporem no processo denunciando que eram obrigados a usar camisetas verde e amarelas, com frases de cunho ideológico alusivas à campanha de Bolsonaro, além de assistirem lives em que Hang ameaçava, inclusive, os trabalhadores de demissão caso Bolsonaro não fosse eleito. As imagens, enfim, esse assunto foi amplamente divulgado aí pelas redes sociais, denunciado nas redes sociais. Esse caso, agora eles entraram com um recurso, né, que foi rejeitado, portanto, até agora o pagamento da indenização de 85 milhões continua valendo, o Luciano Hang tem que pagar. Esse caso chama atenção novamente para as práticas de patrões em períodos eleitorais. O pleito de 2024, em que serão escolhidos prefeitos e vereadores, é um período em que trabalhadores devem ficar atentos para que seus direitos e a liberdade de voto não sejam novamente cerceados. É preciso estar bem informado e denunciar casos de assédio eleitoral. Mas afinal, o que vem a ser o assédio eleitoral? Bom, é toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico ao empregado ou trabalhador para que ele vote no candidato imposto pelo empregador ou pela pessoa por ele, né, pelo empregador designada. Isso é assédio eleitoral. Alguns exemplos: prometer aos empregados um valor em dinheiro se o candidato do empregador vencer, estimulando esses empregados a votarem nesse candidato; exigir que os empregados entreguem os títulos de eleitor para a empresa até que as eleições ocorram, buscando evitar que o trabalhador vote e as abstenções beneficiem o candidato que ele apoia; departamentos de recursos humanos das empresas, por determinação do dono, ameaçarem demitir empregados que declararem voto em candidato contrário ao que ele indica; fazer menção indireta de que, se determinado candidato ganhar as eleições, será necessário diminuir os quadros da empresa. Isso aconteceu muito, principalmente em 2022, empresas dizendo que, se o presidente Lula fosse eleito, as empresas teriam que fechar as portas, mandariam gente embora, né? Tudo balela. Pois é, então, né? E isso, claro, dando a entender, né? Esse tipo de situação eles pretendem, né? Eles querem dar a entender que será melhor a união dos empregados, por isso o voto no candidato sugerido pelo chefe e até mesmo o envio de e-mails que, em caso de não votarem no candidato do empregador, a própria empresa fecha e todos serão dispensados, essas histórias todas. Bom, numa cartilha especial lançada no período eleitoral lá de 2022, a CUT e as centrais sindicais elencaram importantes informações sobre o tema, tendo como base o conteúdo do próprio Ministério do Trabalho, MPT. Entre essas informações, a forma de provar essas situações de assédio e, assim, garantir a liberdade de voto e os direitos. Então, o que tem que fazer, né? Se o trabalhador ou a trabalhadora se sentir ameaçada, tem que fazer o seguinte: sempre que possível, gravar essas ameaças, as reuniões em que o patrão esteja assediando os trabalhadores, salvar as mensagens escritas em aplicativos como o WhatsApp, manter e-mails, fotografar panfletos e documentos internos que apresentem qualquer indicativo de ameaça ou coação e encaminhar as provas, né? É procurar o sindicato da categoria ou então o próprio Ministério Público do Trabalho e denunciar sem medo. O trabalhador que for vítima de crimes de assédio eleitoral, não votou no candidato do patrão e foi demitido ou perseguido na firma, deve procurar o sindicato da categoria ou então o MPT para denunciar e garantir os seus direitos. Cabe processo, como a gente viu agora no caso da Havan, né? Processo coletivo que gerou uma multa de 85 milhões de reais para o dono da Havan.
Os patrões que ameaçam demitir quem não votar no candidato que eles determinam estão cometendo um crime eleitoral. Está previsto na Constituição Federal de 1988. O artigo 5º, parágrafo 8º, diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Já o artigo 14º reforça que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual a todos. Esses são os textos que estão lá na Constituição. Isso aí tudo significa que ninguém deve se submeter à ordem ou à coação na hora do voto. O assédio eleitoral ou a compra de votos também está descrita como crime em lei pelo artigo 301 do Código Eleitoral. A legislação prevê pena de até 4 anos de reclusão e pagamento de multa para quem usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, diz o texto. Os patrões também não podem oferecer benefícios ou vantagens a alguém que busca uma vaga ou obrigar um trabalhador a vestir uma camiseta de um candidato. Isso é considerado abuso do poder diretivo da empresa. Nos casos de assédio, o Ministério Público do Trabalho pode instaurar um inquérito e investigar a conduta empresarial que está violando as liberdades dos trabalhadores. Se constatada a ilegalidade, a empresa poderá ser condenada por danos morais, individuais ou coletivos, além de ser obrigada a cessar imediatamente a prática. O responsável pelo assédio também pode ser punido, também será punido, chefe ou patrão, inclusive criminalmente. Os exemplos que a gente deu agora são apenas alguns entre as centenas de ocorrências e os números e tipos de denúncia que só subiram, né? Em 98, por exemplo, eram 98, aliás, em 2018. Em 2018 eram 98 casos, subiram para 903 casos, 903 empresas no Brasil nas eleições de 2022. Essas informações são do próprio MPT. Assim, caso qualquer trabalhador perceba que o empregador está impondo votar num candidato mediante opressão, pressão ou coação ou prometer qualquer benesse se o candidato vencer, entre outras situações, é preciso a denúncia. E a maneira de fazer isso, inclusive sem precisar se identificar, é contatando os órgãos que recebem tais denúncias, sendo os principais deles o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Justiça Eleitoral, até mesmo a Justiça do Trabalho, comparecendo aos locais para formalizar a denúncia ou através das redes sociais e sites desses órgãos, tendo também um aplicativo, né? Há também um aplicativo para denúncias que é chamado Pardal, ou então mesmo, como a gente disse, no próprio sindicato para tomar as medidas cabíveis. Uma outra ação bastante efetiva é denunciar no sindicato. É isso que a gente está falando, né? Ou nas centrais sindicais, inclusive. A CUT fez uma campanha, inclusive, em 2022, recebendo essas denúncias, foram mais de 500. As centrais sindicais, os sindicatos auxiliam a documentar a denúncia, a adotar medidas diretamente contra o empregador, já que também são entidades fiscalizadoras das relações do trabalho. Ao tentar direcionar o seu voto, não é na defesa dos trabalhadores que os patrões pensam, mas nos seus próprios interesses. Cada vez mais se beneficiando e tirando direitos da classe trabalhadora. Por essa razão, tem que denunciar o mau patrão. Votar em quem você, eleitor, você, eleitora, você, trabalhador, você, trabalhadora, acredita que vai te representar nas suas lutas diárias. Nunca em alguém que nada faz pelos seus direitos. O mais importante, votem, exerçam seus direitos sem permitir que ninguém te cale. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.